Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Antes de eu contar para vocês o que aconteceu aqui, que a gente veio fazer a investigação, quero só falar um pouquinho aqui do vídeo que eu fiz anterior, né? Eu esqueci de falar ontem no vídeo também, sobre o vídeo de antes de ontem, que eu fiz a investigação, e dentro da gaveta tinha um bicho, que provavelmente aqui nós chamamos de gambá, parece que é gambá. E muita gente falou assim, por que você fechou a gaveta, Rosa? Ele vai morrer lá, né? Gente, ele estava lá dentro. E com certeza, atrás da gaveta, tinha uma saída, porque ele entrou por outro lugar, né? Mas mesmo assim, eu também fiquei preocupada. E quando a gente estava saindo, eu pedi pro Theo para ele abrir a gaveta. Aí ele falou, vamos abrir sim. Vamos deixar aberto lá a gaveta, né? Porque assim, eu não queria colocar a mão lá de novo. Eu não tenho medo, sabe? Eu sei que aquele bicho morde. Ele morde porque quando a gente morava no sítio, o vizinho nosso foi mordido. Ele travou o dente e não tirava não, tá? O gambá, ele foi mexer nele e ele travou o dente. Então, mas o meu medo era ele pular de uma vez lá e subir em cima da minha mão. Então o Theo foi lá, abriu a gaveta devagarzinho, e ele correu mais pra dentro, né, amor? E quando o Theo abriu bem, que é pra ele ficar aberto, ele correu lá pra dentro. Não sei pra onde que ele foi, mas o Theo deixou aberto. Muita gente ficou comentando por que eu fechei de novo. Eu fechei pra não atrapalhar a investigação, senão ele ia sair dali. E ainda por cima, muita gente viu. Quem viu, comenta aí nesse vídeo, gente. Quando o Theo estava editando, tinha um rato atrás de mim e o Theo viu o rato. Ele veio, olhou e voltou. Só que o Theo não falou, né, amor? Pra não assustar. Sim. Se ele falasse assim, ó, tem um rato aí atrás. Não porque eu tenho medo de rato, né? Eu tenho mais nojo dele, assim, né, do bichinho. Ele mexe com tem doença, né, esse negócio de rato. Mas só dele falar assim, tem um, né, a gente assusta. Eu sou assim, olha aí atrás, aí a gente assusta. Então ele ficou quietinho e muita gente viu o rato andando lá na casa. E eu mesmo não vi, né? Ainda bem que daí eu continuei com a investigação sem me perder, porque a gente se perde por causa dessas coisas. Mas fique tranquilo, o Theo voltou, abriu lá a gaveta, mas ele correu lá pra dentro. Na hora que o Theo abriu mesmo a gaveta aberta, ele correu lá pra dentro. Eu não sei por onde que ele passa. Eu não ia deixar também, eu tenho dó dos bichinhos. Gente, pensa que eu morro de dó dos bichinhos. Deus o livre, não gosto nem de pensar de judiar de um bichinho desse. E a gente tá aqui para fazer essa investigação a pedido de uma mãe, tá? Uma mãe. O filho dela trabalhava de ajudante, de pedreiro, e ele subiu numa escada bem alta e ele caiu e bateu a cabeça. Conforme ele bateu a cabeça, parece que ele ficou sem os movimentos. Ela estava explicando assim que ele não... ela fala o nome, né, gente? Eu não lembro assim dos ossos, essas coisas. A pessoa lembra de tudo isso, né? Eu sou meio esquecida para falar isso. E ela disse que ele perdeu os movimentos. E ele ficou muitos dias internado na UTI. Depois ele saiu da UTI. E aí eles falou que acho que ele não ia conseguir sobreviver. Ia voltar para a UTI. E ela falou, não. Eu não quero que volte para a UTI, porque ele tinha assinado uns papéis para doação de órgãos. Parece que até na carteira de motorista, ela falou, amor? Carteira de motorista? Tava lá que ele é doador de órgãos. E aí, ela falou assim que não gostou daquilo, porque eles queriam levar ele para lá para tirar os órgãos dele. E ela não queria. Ela, como mãe, ela não aceitava aquela decisão que ele tomou, como ele deixou lá a doador, ela enfrentou tudo aquilo para não. E os irmãos, né, que era uma moça e mais 2 rapazes que ela tinha, né, porque ela tinha 3 homens, né, e uma mulher. E ela falou assim, aí os outros 3 irmãos, né, que são a mulher e mais 2 rapazes, também não aceitou. E daí eles não aceitaram e trouxeram ele para casa. Porque ele estava com medo deles tirar os órgãos dele.
porque ele tinha, né, ele deu esse direito, ele deixou isso na carteira dele, que era para doação. Quando ele falecesse, se pudesse aproveitar alguma coisa, que aproveitaria para alguém. E aí houve essa confusão toda e eles não deixaram. E quando foi, eles fizeram o velório e tudo, passaram até ela falou assim, passavam até da hora de enterrar, porque depois disso ainda houve uma confusão toda, porque que eles não doaram os órgãos, se ele deixou os órgãos para ser doado. Ele deixou lá, né, no documento. Então, mas eles não aceitaram. Porque eles falaram, eles vão vender, ou eles vão provocar o desencarne dele, para que ele venha doar esses órgãos. Não aceitou. Mas ele veio para casa e passado 3 dias ele veio a falecer. Entendeu? E por causa de tudo isso que aconteceu, que passou da hora até do velório dele lá, houve uma confusão danada, mas eles não aceitaram, de jeito nenhum. E ela falou que depois que ele foi velado, foi enterrado, ela ficou muito preocupada, mãe. Falou assim, será que eu fiz certo? Porque eu estava assim tão desesperada com medo deles mexerem no meu filho, de cortar o meu filho, que eu não deixei, eu não sei se eu fiz certo. E aí os irmãos, não era para deixar mesmo não. A gente não queria que ele viesse assim um corpo vazio para casa. Na verdade, nossa carne faleceu, gente. Não vale mais nada, né? O que vale é o nosso espírito. O que a gente fez de bom aqui, o que fica aqui de coisas boas, né? Mas o nosso espírito vive. A carne não. A carne ele apodrece, estraga, né? Os bichos comem, pra você ver como que a nossa carne é. Então, mas aí ela ficou com aquela, e ela ficou morando aqui na casa. Porque morava ela, a filha e esse filho, os outros 2 casados. E aí a menina estava noiva, logo se casou, ela ficou sozinha aqui, e diz ela que via ele aqui. E ela chegou a ver ele, ela falou assim, nos pés da minha cama, ele chorando. Ela falou, não tenho certeza se foi um sonho, se foi uma visão, mas aquilo me deixou bastante incomodada, né? Aí passado aí, porque isso aconteceu em 2019, passado uns 3 anos, essa menina que se casou, ela tinha uma filha, né, que ela teve um caso com um rapaz, aí ela teve uma filha e depois esse rapaz separou dela, né, não quis se casar com ela e ela já tinha uma menina. E quando ela se casou, ela levou a menina e tudo, né. Só que daí essa menina, ela ficou muito doente e ela precisava de um transplante. E eles começaram a correr atrás. E ela, como mãe, né, desse rapaz que não deixou ele doar os órgãos, ela disse assim, falou para a filha dela, lembra quando a gente não deixou doar os órgãos? Agora minha neta precisa de uma doação de órgãos e não pode. E ela necessitava, né, dessa... Não conseguiu encontrar. E eles lutaram aí, né, mais de ano e não teve jeito. Não conseguiu, a menina veio a falecer. Isso também mexeu com ela, mexeu com a filha dela e até com os irmãos. Eles se reuniram e estavam conversando e eles pensou que tudo que eles fez foi errado. Porque se ele tivesse doado os órgãos dele que estava bom, ia ajudar outras pessoas, uma família, um pai que ia ficar feliz porque conseguiu salvar o filho, né? Então pensaram tudo isso, se arrependeram muito de não ter deixado ele doar os órgãos, né? Ainda mais depois disso que passou. E daí ela falou assim, foi castigo que aconteceu com a gente? Claro que não. Jamais isso é um castigo. A gente tem que passar por certas coisas e muitas das vezes a pessoa pensa que é castigo. Mas não é castigo, eu falei para ela, jamais. Né? Deus não castiga ninguém. Por ela não ter doado os órgãos, depois a neta dela precisou de doação de órgãos e não vou entrar certinho no assunto aqui do que a menina passou, são detalhes assim bem fortes, né, que ela me contou do que a menina precisava, né, para sobreviver e que não conseguiu. Infelizmente ela ficou na fila
E antes de chegar a vez dela, ela faleceu. E essa menina era tudo, porque ela criou também como filha, porque foi criada dentro de casa, né? A avó que cuidou, enquanto a mãe trabalhava. Então é como se fosse mais do que filha. A gente é vó, sabe? É mais do que filho, gente. É um amor assim que só Deus sabe como é que ele coloca um amor desse no coração da gente, né? Por um neto, por uma neta, né? Então, é muito grande. E ela diz que sofre tudo isso. E ela estava conversando com a filha dela também assiste meu canal. E elas pediram, né, pra gente ajudar. E ela não mora muito longe, né, de onde a gente mora. E aí eu falei pro Theo, a gente vai ajudar, vai conversar certinho com ela, como é casa. E eu não ando muito bem, acho que de tanta coisa pra gente fazer, né? Ando com fortes dor de cabeça, tontura, eu acho que deve ser também labirintite, como eu tenho esse problema de labirintite, vocês sabem disso. Eu falei assim, então a gente procurar ir lá então, pelo menos tá na cidade, se eu passar mal. Então eu não tô bem hoje, gente, mas tô aqui. Vim assim, o Theo falou assim, consegue acabar de chegar? Eu falei, consigo, a gente vai conseguir. A gente consegue. O Theo sabe quantas vezes, né, nós chegamos em casa e falamos, como que a gente conseguiu ir lá, né, mesmo passando mal e voltou e deu certo. Então isso é bênção que Deus dá pra gente. Temos só que agradecer por estar aqui de pé, conseguir ficar de pé e fazer a investigação, tá? Fiquei bastante comovida com tudo isso que aconteceu, porque não é fácil, né, tudo que eles passaram. E a gente vai passar o K2. E se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus os abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade para vocês. Que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida, tá bom? E a gente vai passar o K2. Vamos ver se dá sinal. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar, é com todo respeito. Ela disse assim, Rose, não sei se foi visão, mas era tão nítido assim, eu ver ele, mas não me lembro se eu estava dormindo, era um sonho ou se era mesmo uma visão, né? Por favor, se tiver presença de espírito, ela foi morar com a filha dela. Ela morava aqui, ela foi morar com a filha dela, não conseguiu ficar aqui, porque diz ela que por causa disso que ela viu, ela estava sentindo mal, aí ela foi morar junto com a filha dela e a casa tá aqui fechada. Não tá dando sinal. É que é tanta coisa, né, gente, pra gente contar pra vocês, mas pra vocês entenderem. Aqui ela deixou a casa não vendeu a casa tá no nome dela, né? Da mãe do rapaz que a gente veio investigar. Mas a casa tá fechada, ela foi morar com a filha dela. Tá dando sinal, ó. Então a gente vai pegar o Spirit Box e já vai iniciar aqui a ajuda, tá bom? Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim, Sebastião. Você pode dizer o seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo. Estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Você pode dizer o seu nome para nós? Antônio. Antônio,
Você é o rapaz que faleceu aqui? Nessa casa? O rapaz que caiu da escada, bateu a cabeça. Não sei se você tem essa lembrança, se for o seu espírito, né, desse rapaz que faleceu aqui. É ele. Deixa eu confirmar com você. Você é o rapaz que, antes de falecer, você tinha deixado aí um documento que você ia doar os seus órgãos, se pudesse aí, né, se você falecesse aí, pudesse aproveitar os seus órgãos, você ia doar. Então é você mesmo. É o espírito desse rapaz. Então, sem dúvida, é ele. Eu só não entendo, o Antônio, o motivo de você ter ficado aqui. Porque você é um espírito. Era para você já ter feito a passagem. Raiva. Raiva de quem? Você tinha raiva de alguém? Você pode falar para nós se você tinha raiva de alguém? Deles quem? Eles quem que você tinha raiva? Família? Mas a sua família conversou comigo e a sua família te ama demais da conta. Por isso que eu estou aqui a pedido da sua mãe. Eles te amam demais. Não estou entendendo. Ou seria por causa disso tudo que houve, deles não quis que doasse os seus órgãos? É por causa disso? É por causa disso. Quando ele falou assim da família, eu já imaginei. E você queria ajudar as pessoas, né? Doando os órgãos. Infelizmente, você não conseguiu, porque a família não aceitou. Então, você acabou... Eu acho que você ouvia, né, toda essa confusão, porque você não havia falecido ainda quando trouxeram você para cá. Então, parece que você conseguia ouvir, mas não conseguia se movimentar. Então, você sabia que eles não iam deixar doar seus órgãos. E... por favor, me ajuda. Por favor, me ajuda. Pediu por favor. Tadinho. A gente tá aqui para ajudar você. Tá bom? Você era uma pessoa boa. E acabou que, porque eles não fez isso, você acabou ficando, por causa desses órgãos, e você acabou ficando aqui, na verdade, né? Porque eu fico triste também, né? Poderia ter ajudado alguém, só que eles não fez isso por mal. Eles não queriam que cortasse você, sabe? A sua mãe não queria que cortasse você, que trouxesse você vazio, né? Para velar e essas coisas muito ruins. Não foi por mal, ela se arrependeu. Ela disse que viu você no sonho, ou foi visão, você chorando? Sim. Então você realmente apareceu para ela. Por que você apareceu para ela? Eu sofro. Tadinha, tá sofrendo aqui. A gente sabe que você tá sofrendo porque você não fez a passagem.
Essas coisas é muito ruim, gente. Talvez você tenha um espírito que quando soube que tinha desencarnado, você não aceitou aquilo que fizeram e acabou ficando aqui. Essas coisas não podem acontecer. Temos que estar com o coração limpo. E o que as pessoas fazem aqui, são cada um cuida da sua salvação. Nós não podemos salvar ninguém. A gente ajuda levando a palavra para a pessoa fazer o bem, palavra de Deus, mas não podemos salvar ninguém, não temos esse poder, porque é bíblico, essa salvação é individual, nós que escolhemos. Então você ficou aqui sofrendo, porque estava talvez até confuso com tudo que aconteceu. Eu sinto muito, tá? Eu sinto muito mesmo, por você, pela sua mãe, pela sua família que sofreu. Você perdoa eles, o que eles fizeram? Sim, ele perdoa. É muito bom perdoar. A sua irmã, ela perdeu a filha dela. Também porque não teve quem doasse, órgão para ela. Então, tadinha, era uma menina, precisava de ajuda, mas ela ficou na fila e acabou. Difícil isso, né? Você sabe de quem eu tô falando, né? Porque você conheceu ela. Tadinha, amo ela. É isso que a sua irmã falou, que você gostava muito dela, muito mesmo. E ela também já desencarnou, tá bom? Você chegou a falar para sua família sobre esse assunto? Você mesmo falando que você ia doar seus órgãos, você queria isso? Você falou para sua família? Falei. Então, é que nem eu falei, foi sem maldade. Não fizeram isso, por isso ou aquilo, né? Tanto é que a casa tá aqui, tá no nome da sua mãe não vendeu, ela não quer que mexa na casa. Ela levou as coisas dela, desmontou aí as coisas, deixou aí. E ela mora com a sua irmã. Mas ela sofre muito a sua falta e também sente muito por não ter feito a tua vontade. Por isso que ela pediu para mim vir aqui, tá bom? Você diz que quer muita ajuda, né? E a gente fica feliz por isso. Você quer pedir perdão? Para Deus. A gente fica muito... Família. Isso. Para Deus, para a família. Por causa que ele ficou com raiva das coisas, gente. Na verdade, a gente não sabe o sobrenatural como que é. Como desencarna, o espírito, como fica, como ele aceita. A gente não sabe. O importante é que nós estamos aqui hoje e ele aceitou a ajuda. Você se arrepende de algo assim que você fez, que você achou que não estava certo, que era errado, sentir raiva? Você se arrepende? Sim, ele se arrepende. Isso é muito importante, se arrepender, tá bom? Você sabe que foi em 2019 que você desencarnou? Sei. Ele sabe. É mais recente também, né? Não entendo muito bem. A gente faz esse trabalho, né, de sobrenatural, mas muitas coisas nós não entendemos e nunca vamos entender, né?
Cada vez que a gente faz investigação, a gente tem uma emoção diferente. Uma emoção nova, descobre novas coisas. Nós vamos deixar uma água e uma vela para você. A água significa pureza, que mata a sede, e a vela é luz para você que está na escuridão. Tá bom? Você aceita? Sim. E você consegue ver o anjo mentora que está aqui do nosso lado? Então, são eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vim para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Tá bom? E agora você vai seguir o seu caminho em paz. A sua mãe te pediu perdão. A sua irmã, eu tinha esquecido de falar isso, ainda bem que eu lembrei. A sua irmã, os seus irmãos, todos pediram perdão para você e sente muito por não ter feito aquilo que você pediu. Eles sofrem com isso, a tua irmã principalmente, sua mãe, por causa da menina que veio a falecer. Então, eles entenderam que isso é importante. Se puder ajudar, se tiver como ajudar, mesmo que não tem mais vida, o corpo não vai ser enterrado lá, vai apodrecer, não presta mais, né? Então, hoje eles entendem isso e se arrependem de não ter feito lá atrás. Mas tudo é um aprendizado para nós, né? E ela pede perdão, tá bom? Mãe, se isso, sua mãe, seus irmãos, todos eles pedem perdão para você, tá bom? E você perdoa, né? Sim, ele já havia perdoado, né, gente? Mas, como eu lembrei que ela tinha pedido para falar isso, ainda bem que a gente lembrou. Então, nós vamos pegar a água e a vela para você, tá bom? Segue seu caminho em paz. Segue seu caminho. Meus amigos, a gente colocou aqui em cima porque tem muito papel no chão, tá com medo de cair fogo aqui no chão, Deus o livre, né? Então a gente colocou aqui em cima. Muito importante, deixando aqui para vocês a doação de órgãos, né? Pode ajudar, pode salvar uma vida. Então, mesmo que a gente se foi, mas se puder salvar uma vida, é muito importante, né? Vamos orar agora pro Antônio, né? Ele ficou aqui por causa de tudo isso que aconteceu, que ele queria doar os órgãos, e houve tudo essa confusão, e ele acabou ficando aqui, por causa acho que ele ficou com sentimentos ruins, porque ele ouvia falando, ele tinha deixado já para isso, então, mas o importante aqui é ajudar. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui para ajudar, esse é que é o importante. Vamos orar por ele? Eu, vocês Sua, né, irmão? e o Theo? Uma prima sua no passado, aí ela sofreu um acidente. Isso, gente, o Theo lembrou bem. Tem uma prima minha que tem mais ou menos uns 2 anos, amor. Ela sofreu um acidente, bateu no ônibus de bicicleta lá em São Paulo. E fiquei muitos dias ruim por causa disso. Ela é a esposa do meu primo, né, primo de sangue, e ela era esposa dele. E ela deixou uma menina de 6 anos. E ela era nova, acho que tinha uns 22 anos que ela tinha, e ela doou os órgãos dela. Ela falou que o dia que ela falecesse, os pais aceitou, e na hora lá ela já salvou, só lá no hospital que ela estava, na hora lá que ela faleceu, que ela foi doar os órgãos, ela ajudou 2 pessoas, salvar a vida de 2 pessoas, né? Tão importante isso. Lembrou bem, então lembrou, eu tinha me esquecido desse acontecimento. Vamos orar por ele? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar.
Antônio, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo orientação para nossa mentora, todo respeito, o senhor Antônio conseguiu fazer a passagem? Sim. Sim. Agradecido ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus os abençoe e que Deus abençoe vocês.